E aí, duelistas ou galera apreciadora das artes fonográficas. Aqui quem fala é seu anfitrião, Joker. Então bora desbravar esse mundão de Yu-Gi-Oh! Então prepara aquela Destiny Drain insana e confia no coração das cartas. Fala, duelistas. Enfim, fecharemos com chave de ouro esse arco do Death Tea. E como prometido, hoje teremos o Puro Malte. Focaremos num duelo entre Yami e Kaiba. Vocês irão achar muito familiar, pois esse duelo foi adaptado para o primeiro episódio do Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Mas o anime da Toei omitiu uma parte crítica nesse duelo. Vamos conferir as diferenças? Então sem mais delongas, e bora pra análise. O anime aproveita para fazer um repeteco dos eventos anteriores do Death Tea, e começa um pouco antes do final do último episódio, quando Yami ajuda Mokuba, da penalidade de morte virtual. Mokuba fica pasmo e pergunta por que Yami o ajudou. Yami responde que só conseguiu vencer porque tinha amigos ao seu lado, o que gera um conflito, já que era justamente o oposto que seu irmão falava, onde Mokuba retira uma foto, essa mesmo que os dois estavam no orfanato, conta que a algum ponto Seto havia mudado. Yami está subindo para tornar na pancada o Kaiba mais velho, que sobe putaço, pois está com muita raiva acumulada, porque foi feito aos seus amigos e familiares. E enfim, ambos chegam ao doma de duelo, onde Yami diz que não iria perdoá-lo, e Kaiba já rebate dizendo que falar não iria resolver nada, e a forma de dar um ponto final seria nas cartas, onde Yami diz que nesse baralho existia a alma de seu avô. Ambos entregam o baralho um ao outro, e enquanto está embaralhando, Kaiba reconhece a força de Yugi, mas pensa que não teria como vencer, já que seu baralho existe os 3 dragões brancos de olhos azuis, as cartas mais poderosas do jogo até então. Mas Yami acredita no coração das cartas, e enfim, o duelo se inicia. A primeira jogada é de Yami, e ele invoca o dragão guardião ao lado da fortaleza, onde Seto contra-ataca com um ciclope. O resultado é uma vitória de Yugi e 200 pontos de dano a Seto, que diz que não quis pegar pesado logo no primeiro turno. E em seguida saca uma carta, invoca a Fera Minhoca. Ambos têm o mesmo ataque, mas o dragão alado consegue voar e contra-atacar. Como ambos os monstros possuem o mesmo ataque, nenhum ponto de prejuízo foi dado a Seto. E sim, o mangá detalha melhor isso, já chegaremos lá. O turno de Kaiba se encerra ao colocar uma carta virada para baixo. Yami é cauteloso e prefere reforçar suas defesas, colocando também uma carta virada para baixo. Seto percebe e diz que está tentando preencher o campo enquanto ele não saca seu dragão branco de olhos azuis, mas diz que nem precisa de sua carta asa, e revela que sua carta era Sag, o palhaço das trevas, e combina com uma carta mágica, Energia das Trevas, que triplica o ataque de seu monstro, sendo assim mais forte que o dragão do Yugi, dando 400 pontos de vida de dano no seu combo. O Yami concorda que o jogo não é composto apenas por monstros fortes, estratégias combinadas são a chave, e percebe que Kaiba domina esse jogo. Em sua fase de compra saca a primeira parte do exódio, e como não tem um monstro forte suficiente, novamente ele posiciona um monstro em modo de defesa, onde Kaiba apenas ataca e derrota 1 a 1. A situação fica complicada e Kaiba diz que está desapontado, pois pelo decorrer do duelo nem iria ser necessário sacar o dragão branco. Mas Yami não dá bola, porque confia no vínculo de seu avô com esse baralho, e sua fé é recompensada ao sacar Gaia Cavaleiro Feroz, onde Bakura explica que era a carta mais forte dos guerreiros mágicos, e Yugi devolve o dano, fica na frente por 100 pontos. Kaiba saca a próxima carta e pelo olhar Yami percebeu que seria o lendário Olhos Azuis, que facilmente derrota o trunfo anterior. Kaiba recorda que ainda tinha mais 2 em seu baralho, e prossegue dizendo que Yami confia muito no poder da amizade, mas seria inútil comparado com a sua obstinação e resiliência a rejeitar tais sentimentos. Mokuba está horrorizado, pois se lembra que seu irmão acreditava justamente nas ideias opostas, e percebe que viviam mais felizes nessa época. Seto prossegue, com total segurança da sua vitória, pois era uma questão de tempo até os monstros acabarem. Yami saca mais um monstro de atributos fracos, e coloca em modo de defesa. Kaiba diz que não irá parar de atacar, porque irá aumentar o número de monstros. E ao sacar, consegue sua segunda cópia do Olhos Azuis, e continua pressionando, dizendo que no próximo turno irá atacar com seus 2 dragões. Até de longe mantém sua torcida, e fala que Yami não está lutando sozinho. Yami se recorda que está lutando por algo maior. E novamente ao sacar, consegue uma boa carta, as Espadas da Luz Reveladora, que no anime tem o efeito de restringir os ataques por 2 rodadas. Seto diz que só está prolongando inevitável. Em 2 turnos, seus dragões estariam livres. Novamente, em seu turno, coloca um monstro em modo de defesa. Yami está bem apertado, tanto que sua mão, apenas um monstro poderia ser usado para a batalha. Quando o anime foca em sua mão, vemos que na verdade ele possui 3 partes do exódio, mas não se recorda do que a carta faz. Eu sei, Yami, o pote da ganância tem esse mesmo efeito confuso, e não consegue criar uma situação de vitória. Seu coração fica dividido. Yugizinho acaba se lembrando de algo que seu avô o ensinou no passado, que existia pouquíssimos monstros que precisavam de mais de uma carta para serem invocados, e que existia apenas um que precisava de 5 cartas para tal feito.
e por essa dificuldade extrema nunca ninguém havia conseguido invocar Exódia. Yami enxerga como a única chance de vitória. Por estar pensando demais, Kaiba fica impaciente e diz para o jogo prosseguir logo. Yami então enfim saca mais uma peça de Exódia, o braço direito do proibido, totalizando 4 partes. Yami passa o turno, e os efeitos das espadas da luz reveladora se dissipam. Em sua compra, conseguiu sacar o terceiro Olhos Azuis. Eu invoco e finaliza seu turno, mandando sacar sua última carta. Yami está muito pressionado e novamente mostra dúvida se iria de fato conseguir sacar a última parte de Exódia, até que percebe que não pode deixar o medo tomar conta, e que não estaria sozinho, e se lembra dos laços de amizade. E ao se lembrar da Artominha, suas esperanças estão renovadas, ao ponto do Kaiba estranhar toda essa tranquilidade. E enfim, Yami consegue sacar a última parte de Exódia. Seto fica bestificado, pois nem tinha certeza da existência dessas cartas, e o resto é história. Exódia passa a carreta nos dragões de Kaiba. Como Yami era o vencedor, ele aplica a penalidade, Mind Crush, e destrói o coração maligno em pedaços, como se fosse um quebra-cabeça, onde Seto permanece imóvel. Mokuba, apesar de tudo, se preocupa com seu irmão, que vem correndo, e tenta gerar alguma reação, mas Seto permanece catatônico, como se estivesse em coma. E nesse momento, Yami explica que Seto estaria juntando os pedaços de seu coração, e caso reste alguma bondade nele, ele iria conseguir voltar, e se retira. Ao sair da doma, é contemplado com a visão de toda a turminha e seu avô, todos felizes e alegres, onde agora Yami dá espaço para o Yugizinho. Na sequência é mostrado Bakura, que esteve de longe acompanhando o duelo inteiro, e não consegue acreditar que ele conseguiu invocar Exódia, mas começa novamente a se sentir mal, e dessa vez não consegue segurar. Yami Bakura reconhece a força de Yami, mas diz que seu próximo oponente seria ele. A cena final mostra toda a turminha aliviada, mas Teia, em seu coração, parabeniza ambos os Yugis. Joy tenta falar algo ao Yugizinho, mas não consegue dizer e sai correndo. E nem precisa, pois o Yugi sabe muito bem que esses momentos com a turminha estarão para sempre em suas memórias. Finalizando o episódio do anime aqui. E vocês devem ter achado estranho os efeitos das espadas da luz devoradores do horário no turno a menos. Pois bem, acredite, o anime omitiu um turno muito importante. Bora lá. No final do Death 4, Yami pega o elevador para a cúpula de duelo. E Kaiba estava ansioso para, enfim, tomar sua vingança, o que faz a plateia toda se deslocar para não perder esse duelo. Joy e Teia ainda são reféns de segurança, que diz para eles os acompanharem. Joy dá uma tirada, dizendo que quer assentos na primeira fila, e ainda toma o celular dele, mesmo o rapaz não tendo percebido. Mais um talento de mão leve do Joy sendo apresentado. Teia fica curiosa para saber para onde ele estaria telefonando, e aqui no mangá o vovô foi levado ao hospital, e estava em estado bem grave. E como não tinha nenhum familiar acompanhando o vovô Moto, então Joy pediu para Hanasaki o ajudar. E cara, é muito injusto, Hanasaki aparece em tantos capítulos e não foi adaptado na Toei, e pelo que eu me lembro em nenhuma outra obra. E só de pensar que ela me apareceu em poucas páginas de uma história é muita tiração. Hanasaki confirma que o vovô está bem mal e estava passando por um procedimento cirúrgico de emergência. E o pior, o médico já não tinha tantas esperanças. Joy pede para ele continue e tente informar caso alguma coisa mude. Quando Teia pergunta, Joy não enrola e diz que o vovô estava bem mal e se preocupa com o Tristan também, mas agora precisava ajudar o Yugi e torcer para que o vovô resista. Yami está bem motivado, pois não iria perdoar tudo que foi feito a seus amigos e familiares. Então ambos se dirigem à doma de duelo, onde Seto provoca Yugi, que não consegue segurar tanta frustração, mas permanece em silêncio. Então Kaiba prossegue, dizendo que palavras não mudariam em nada, mas seus destinos seriam selados pelas cartas. Yami tem total confiança nas cartas de seu avô. Kaiba parabeniza por chegar tão longe, mas diz que é uma pena, pois seria ali que seria enterrado, pois seu baralho continha as cartas mais fortes de monstros de duelo. Mas Yami tem convicção nas cartas das almas de seu avô, e antes de iniciar a partida, iria embaralhar e cortar o deck do oponente. É o mesmo começo do anime, onde é invocado o dragão alado, guardião da fortaleza, e Kaiba invoca o Ciclope. E Seto tem um monstro destruído, levando 200 pontos de prejuízo. Encerrando o capítulo do mangá aqui. Capítulo 37, para a morte. Com a destruição do Ciclope, e com total certeza da vitória, Kaiba queria dar falsas esperanças a Yami. A página seguinte mostra algumas regras do jogo relacionadas ao ataque, destruição e pontos de vida. Em seu turno, após sacar, invoca a besta maléfica de vermes, e fica brincando com Yami, pois sabe que o jogo estaria acabado quando ele fosse invocar o dragão branco de olhos azuis. Como seu monstro possui o mesmo ataque, Kaiba parte para a destruição mútua, e aqui é revelado porque o dragão conseguiu sobreviver. Por ser uma criatura voadora, ele tinha 30% de chances de desviar do golpe, e no contra-ataque conseguiu destruir e saiu ileso do combate, mas nenhum prejuízo é atribuído ao Kaiba. E novamente, mais uma regra explicada, e pelo que dá a entender, o jogo possui modalidades diferentes. Hoje em dia isso é mais comum, principalmente com os novos anúncios da Konami, e sim, estou ansioso para o Duel Masters. Mas nos primórdios do Yu-Gi-Oh! Isso era impensável, e com isso, caso o monstro fosse destruído, você poderia baixar o monstro em modo de defesa e encerrar o turno, que é o que Kaiba acaba fazendo. Na vez de Yami, ele não sabe se o monstro teria uma defesa alta, e prefere também deixar o monstro na defensiva. Kaiba saca que ele planeja segurar o jogo até a chegada dos dragões brancos, mas Kaiba diz que mesmo sem a
essa carta, ele era o campeão e que poderia vencê-lo mesmo assim. E ele executa uma jogada combinada, revelando seu monstro virado para baixo. Ele invoca Sag e utiliza uma carta mágica que triplica o ataque e defesa do monstro, fazendo o monstro de Kaiba possuir 1800 pontos de ataque. Curioso que mesmo a carta falando ataque e defesa, apenas o ataque sofreu essa mudança, o que não iria importar para o rumo do duelo, mas acaba chamando a atenção. E com isso, Seto destrói o dragão de Yugi e causa 400 pontos de prejuízo. Kaiba pergunta o que achou da sua jogada combinada. Yami sabe que apenas monstros fortes não é garantia de vitória, e combinar magia era a chave do duelo, e continua confiando que seu avô, como um grande mestre, deveria ter um trunfo guardado, ao sacar obter a primeira parte do Exódia, mas acaba não se importando, e mais uma vez parte para a defesa. No turno de Kaiba, Seto ataca as cegas e acaba acertando o Sangan, e aqui não possui efeito de busca, o que poderia ajudá-lo, pois nenhuma carta em sua mão era suficientemente forte para o Sag de Seto. A torcida se mostra eufórica, mas tanto Joey como Té acreditam que ele conseguirá vencer. O turno anterior se repete, onde Kaiba destrói mais um monstro e diz que se mostra desapontado, já que nem precisou do dragão branco para vencê-lo, e tira sarro dizendo que não esperava menos do baralho de um velhinho. E essa é a fagulha que Yami precisava. Ele estava lutando pelo seu avô e seus amigos, e conseguiu sentir essa energia do baralho, e pergunta se suas cartas têm o poder da fé. Kaiba não entende, então Yami mostra, ao sacar o seu trunfo, Gaia, o Cavaleiro das Trevas, onde Kaiba revela que se trata da carta mais poderosa da classe guerreira, e consegue subjugar facilmente Sag. A galera vibra com a virada. Tanto Joey quanto Kaiba não esperavam menos, afinal o vovô era dono de uma loja de jogos. Yami rebate dizendo que não é possível prever um duelo até o último momento, e está na frente por 100 pontos de vida. E agora seria a vez de Kaiba virar o jogo, já que ao comprar, sacou o lendário Olhos Azuis, e destrói completamente o trunfo anterior, e o pressiona dizendo que ainda possui mais 2 dragões em seu baralho, encerrando aqui o capítulo do mangá, dando prosseguimento com o capítulo 38, o terror de Olhos Azuis, onde Kaiba afirma que o jogo havia acabado, pois não possuía nenhuma carta monstra equiparável ao seu poder. Yami saca um monstro fraco e coloca em modo de defesa, e Kaiba parte para a ofensiva, e diz a ele poder estender isso, mas no fim seria o mesmo. Uma hora não teria mais monstros e o duelo estaria definido. Yami sabe muito bem disso, mas não tem muitas alternativas, e continua da defensiva enquanto pode. Kaiba sabe que isso irá demorar muito, e ao invés de derrotar o monstro, prefere aumentar o seu exército. Yami explica que o monstro pode defender apenas um golpe, e com 2 monstros ficou implícito que ele receberia dano direto, e iria perder no próximo turno. Na vez de Kaiba, ele consegue a proeza de sacar o segundo dragão branco, e sabe que a partida está definida. Yami sabe que só iria resistir por mais um turno, e não consegue enxergar a vitória, mas Joey ainda confia numa virada. Quando Yami estava se dando por vencido, se lembrou novamente por que estava lutando, e aposta na última sacada, e consegue um milagre, as espadas da Wizard Veladora, que iria impedir o ataque dos dragões brancos por 3 turnos. Kaiba fica enfurecido, pois Yami conseguiu enrolar, mesmo que seja por 3 turnos, mas que era apenas o último suspiro, pois ele não poderia fazer mais nada a não ser prolongar o inevitável. Yami sabe que é a verdade, e Kaiba prossegue dizendo que já imaginava isso. Em sua fase de compra, ele apenas coloca o monstro em modo de defesa, e diz que a contagem para sua morte estava aberta, apenas mais 3 turnos. Yami faz a compra e consegue mais um monstro. As outras cartas não iriam ajudar, pois ainda não havia compreendido como utilizá-las, e é mostrado as 3 partes do Exódio. Yami assume a derrota. Em seu coração, Yugizinho se encontra bem triste, mas seu avô aparece para relembrá-lo que ele não é assim, uma pessoa que desiste fácil. Mas Yugi não sabe o que poderia fazer. E seu avô o lembra que, não há muito tempo atrás, ele tinha problemas e conseguiu resolvê-los com a ajuda da Relíquia, que nunca havia desistido. Mesmo levando 8 anos, não duvidou de suas capacidades, e diz que todos têm uma função. Isso valia para as cartas. E se vai. Yami mata a charada, e se lembra que se trata do Exódio, e se pergunta se ele iria conseguir montá-lo. Kaiba apressa para puxar sua carta. Yami se lembra que vovô havia explicado que o Exódio precisava de 5 partes, e por essa dificuldade, nunca alguém havia conseguido antes ser capaz de invocá-lo, nem mesmo ele. E agora, Yami sabe o que tem que fazer. Kaiba acha que ele estava enrolando demais e pede para que o jogo prossiga, onde Yami consegue puxar mais uma parte, o braço direito, assim ficando com 4 partes. Aqui começa o turno que o anime ignorou. Kaiba percebe a mudança no olhar de Yami, mas está pleno que o dragão branco não poderia ser superado. Yami encerra o turno. Kaiba compra o Juiz e posiciona em modo de ataque, uma carta bem forte que destrói facilmente o Castor Guerreiro de Yami. Na vez de Yami, ele saca o Mago Negro, e aqui vemos o que não estava definido, pois sabemos que é sua carta favorita, e mesmo assim não esboçou emoção alguma, e facilmente consegue derrotar o Juiz, tirando mais 300 pontos de vida. Isso que não iria desistir, mas Kaiba retruca dizendo que era o último turno, e que não tinha mais nada a ser feito, pois havia sacado o terceiro dragão branco. E com isso, destrói o Mago Negro. E insiste que puxe sua última carta antes de morrer, pois no próximo turno seus dragões estariam livres da magia, podendo atacar os 3 juntos. Essa seria a sacada decisiva. A vida de Yami depende disso,
E o capítulo se encerra aqui, dando prosseguimento no capítulo 39, fim de jogo. Toda a plateia está festejando a vitória iminente de Kaiba. Té e Joy estão temendo o pior. Kaiba diz para ele puxar sua última carta, pois o seu próximo turno iria amassar com o ataque dos 3 dragões. Estava convicto da vitória. Yami olha sua mão e vê 4 partes do Exódio, e sabe que sua única chance é puxando a quinta e última parte do quebra-cabeça. Mas estava desacreditado, pois quais seriam as chances de puxar justamente a carta que ele precisa? Joy acredita no Yugi até o último momento, mas Kaiba percebe seu medo e o pressiona, dizendo para fazer sua última jogada. Quando Yami iria sacá-la, vê seu baralho cada vez mais distante e percebe que está com medo, e só estava prolongando o inevitável. Mas no fim do túnel, percebe que não estava sozinho, e relembra no que foi dito, um pouco antes do Death 3 começar, que mesmo sozinhos e distantes, eles só precisavam lembrar da marca da amizade que os unia, e acredita no poder dela. Kaiba fica pasmo, pois o seu rosto apavorado passou para a tranquilidade. Achou que finalmente tinha aceitado a morte, mas mostra que na verdade ele tinha a chave para a vitória, mostrando que tinha sacado a última parte de Exódio. Kaiba se assusta, pois nem achava que essas cartas realmente existissem, e comanda o ataque, Exodoflame, que vaporiza completamente os dragões de Kaiba. Seto não consegue dizer nada, e Yami diz que ele possuía cartas poderosas, mas cartas fracas poderiam se juntar e criar um poder que beira o infinito, e com isso ele seria o vitorioso. O capítulo acaba aqui, e vamos prosseguir para o último capítulo do vídeo. Capítulo 40. Um pedaço de seu coração. Kaiba ainda estava perplexo. Tenta processar as informações. Yami apenas diz que esse era o poder do coração das cartas. Enquanto você acreditar nelas, poderia fazer um milagre. Por isso tinha sido vencedor. E que agora seria a hora da punição do perdedor. A hora de pagar pelos crimes. A penalidade. Esmagamento de mente. Onde seu coração foi explodido em peças de quebra-cabeça. Onde sai e diz que acabou com a maldade existente em seu coração. A turminha fica extremamente feliz. E Té reconhece a força de ambos os Yugis, dizendo que ele tinha crescido e não era mais um garotinho. Yami agradece a força de todos por estarem lá, no momento que ele mais precisava. A plateia inteira comemora o duelo, e não consegue acreditar que Kaiba perdeu. E nisso Choji acorda, e quando iria reclamar, avista logo o trabuco na mão do segurança, e finge de morto. Joy sabe que precisa agir, mas seria impossível. Rendido, e do jeito que estava, iria colocar Té em perigo. Quando das sombras surge Tristan, que já manda um dos capangas descansar as costas no chão. E no momento que o outro capanga se distrai, Joy amassa ele, e fica contente de ver o Tristan bem, e começa a bater neles igual uma véia. Mas mesmo assim um deles se levanta, e quando iria passar Joy, Mokuba os para, e disse que eles poderiam ir embora. Então Tristan explica que foi Mokuba que o ajudou. Ele tinha parado o jogo e tirou ele de lá. Mokuba disse que estava devendo a Yugi, e foi uma forma de sanar sua dívida. E diferente do anime, Yami continua, e fica feliz de ver o pessoal bem, onde Tristan parabeniza e diz que gostaria de ter visto tudo, e percebe que Yugi estava um pouquinho diferente, mas Joy diz que Yugi era o Yugi. Temos uma reunião feliz. Mokuba vê isso, mas se retira em silêncio. Ela percebe, pergunta por que de Seto ter tramado essa vingança, e Mokuba conta que tudo começou com a partida de xadrez, e em volta ao passado, explicando a vida deles antes. Logo após Mokuba nascer, a mãe deles faleceu, e seu pai morreu num trágico acidente de carro. Seus familiares restantes se apoderaram da fortuna deles e o largaram no orfanato, mas Seto sempre cuidou de Mokuba, e disse que algum dia ainda daria uma vida boa para eles, e que era fundamental não mostrar fraqueza. Diz que a vida no orfanato não era tão ruim, pois lá foi onde Seto o ensinou a jogar xadrez, e mostra a foto, que mostra ambos felizes. Mas Mokuba disse que foi a última vez que viu seu irmão sorrindo. Não muito tempo depois, Gozaburo Kaiba apareceu no orfanato, e estava interessado no herdeiro. Seto sabia que Gozaburo, além de CEO da corporação Kaiba, era o maior mestre de xadrez na época, então Seto desafia. Gozaburo ficou interessado, e mais impressionado ainda por ter sido derrotado. Mokuba aqui diz que ele venceu trapaceando, mas fica difícil de acreditar nisso. O anime do Duel Monsters detalhou isso melhor, e ficou claro que Seto estudou bastante, ficando essa controvérsia, mas digam o que vocês acham, se foi justo ou não, baseado no que está sendo mostrado. Voltando, e com essa vitória, tanto Seto quanto Mokuba foram adotados, e tiveram seus sobrenomes vinculados à família Kaiba. Mas a vida que veio depois era o oposto do que eles imaginavam. Gozaburo era muito severo e condicionava a Kaiba sessões de estudo muito árduas. Mal sabia ele que não criava um herdeiro, e sim um rival, e depois de 6 anos, Kaiba conseguiu o apoio do conselho, que posteriormente acabou levando o nome de Big Five na adaptação feita em Duel Monsters. Gozaburo, vendo sua derrota, oferece uma última lição, que o perdedor não merece misericórdia, e se jogou do edifício, onde Kaiba aprendeu que perder significava morrer. Mokuba pensa que se não fosse o resultado do jogo naquele dia, onde ele frisa novamente que foi uma trapaça, e talvez ele ainda teria o irmão que costumava ter, que sabia sorrir. Yomi interrompe e diz que naquele momento Kaiba estaria juntando as peças de seu coração. Mokuba não tinha percebido, mas Seto continua imóvel,
como se estivesse em coma. Yami prossegue dizendo que ele estaria remodelando seu coração de forma correta. Mokuba pergunta se ele iria voltar. Yami diz que só quando ele conseguir montar o quebra-cabeça. Mokuba promete aguardar até a chegada desse dia. A cena seguinte mostra o pessoal fora da Cabaland, onde o Yugizinho já estava de volta. Hijou responde feliz e aliviado que Hanasaki havia ligado do hospital e que o vovô estava muito melhor após a cirurgia. Yugi iria visitá-lo imediatamente. Choji concorda e diz que lá deveria ter muitas enfermeiras gostosas. Tristan já corta a onda e diz que ele iria mesmo a dormir. E finalmente Joey se toca que o Yugi tinha voltado. Mas quando iria perguntar do outro Yugi, acaba deixando pra lá. Mas o Yugi sabe muito bem o que ele iria perguntar, e que pela primeira vez ele conseguiu manter todas suas lembranças. Encerrando aqui o capítulo do mangá. E chegamos ao final do arco DFT. E aí, o que acharam desse duelo? De novo, volto a dizer que o mangá se mostra mais emocionante, como se cada momento fosse crucial. Já o anime, o pessoal executou mal, deixando o jogo muito cômico e retiraram o Magro Negro. Tudo bem que na época não estava definido como um monstro aço, mas é bem difícil acreditar que cortaram o servo mais fiel do faraó. E é isso. O próximo arco a ser abordado será o RPG das Trevas com Yami Bakura, e com isso iremos finalizar os 7 volumes utilizados no Yu-Gi-Oh! Zero. Então estarei esperando vocês para o próximo vídeo. Até a próxima, duelistas! E com imenso prazer que finalizo esse vídeo. Em todo caso, gostaria de agradecer a você, telespectador, que assistiu até aqui e viu essa análise. Críticas e sugestões sempre são bem-vindas. Espero ver você aqui contemplando o próximo trabalho. Se curtiu, deixe seu joinha. Caso não, deixe seu dislike. Mas não deixe de comentar para que possamos melhorar sempre. Até a próxima, duelistas!